E cadê o Coinbase? Boa noite. Queria agradecer à comissão organizadora, Isabela, Rodrigo, Rafael, pelo convite. É sempre bom falar de transplante e encontrar na plateia várias sementinhas que foram, semearam, vieram do INCA, fizeram residência e estão aqui dando continuidade a tudo que aprenderam. O tema de hoje é tentar falar das complicações precoces pós-transplante, agora que a gente já sabe, depois da aula do Renato, que existe uma gama de doenças que são curáveis com o transplante, a gente precisa entender que esse tratamento é um tratamento tóxico, com uma mortalidade relacionada ao procedimento que não é desconsiderada. Então, começamos a aula com o mesmo slide, isso tem que ativar. Isso é só para mostrar, Renato já falou, que existem realmente várias doenças que são curáveis com essa modalidade terapêutica, transplante autólogo e no crescente, bem como o transplante alogênico, que só cresce ao longo dos anos. Só que falar de transplante, existe o cenário da toxicidade relacionada ao procedimento, que a gente chama TRM. A toxicidade relacionada ao procedimento, felizmente, ela vem diminuindo ao longo dos anos. Se a gente for pegar essa curva aqui de 87 a 2000, a TRM chegava em 52%. Ainda continua alta na atualidade, em torno de 25%, ou seja, é um procedimento que tem 25% de chance do paciente morrer nesse procedimento. E as causas de morte são várias, aqui são dados do CIP-MTR, do Registro Internacional, que mostram no transplante autólogo, o maior vilão do transplante autólogo, já que a gente não tem esse efeito de VL, sem dúvida nenhuma, são as recaídas, mas se nós olharmos aqui, falência orgânica, 7% do transplante autólogo. Quando a gente olha a curva do transplante alogênico, nos concentrando nas complicações precoces pós-transplante, que são aquelas que acontecem nos primeiros 100 dias, quando nós olhamos aqui a falência orgânica em torno de 19%, e quando o doador é não aparentado, falência orgânica em torno de 18%. Então, isso é uma realidade que acompanha todo o transplantador. Nós precisamos cada vez mais conhecer essas complicações e nos antecipar ao desenvolvimento delas, porque muitas vezes elas são fatais. Então, a toxicidade do regime geralmente ela é secundária à intensidade do condicionamento, do conjunto de quimioterapia que é utilizada, a gente chama isso de condicionamento. Essa estratégia ela pode ser mieloablativa, ou seja, são doses, o próprio nome diz, mieloablativo, ou intensidade reduzida, não mieloablativo. Quanto maior a intensidade do regime, maior a chance de você ter essas complicações tóxicas pós-transplante, e geralmente elas são secundárias ao protocolo de quimioterapia ou radioterapia que você utiliza. Então, essas complicações elas podem comprometer as complicações precoces de vários órgãos, desde os mais convencionais, que é o que acompanha o trato gastrointestinal, como mucosite, diarreia, mas pode comprometer também cardiovascular, fígado, pulmão, medula, rim, ou seja, multiorgânico. Didaticamente, a gente separa as complicações em precoces e tardias. Só para que vocês entendam, toda complicação tóxica precoce é aquela que acontece nos primeiros 100 dias pós-transplante e as complicações tardias após os 100 dias. Então, são várias essas que eu mostrei no slide anterior. Não tem como a gente falar de todas elas aqui nessa aula. Poderiam ser módulos de transplante, módulo 1, 2, 3, devem dar umas 5 aulas, todas as complicações tóxicas pós-transplante. Mas eu separei algumas mais frequentes e importantes, como a cistite hemorrágica, cardiopatia, síndrome de obstrução sinusoidal, entre outras. Toda vez que eu estou no carro indo trabalhar, eu escuto essa chamada da Band News e ela realmente me representa. Eu acho que trabalhar com transplante é você saber que em 20 minutos tudo pode mudar. E isso é uma realidade mesmo, a gente tem que estar atento, porque 20 minutos podem fazer a diferença. Então, se você estiver atento, talvez você faça a diferença nesses 20 minutos. Então, toda vez que eu escuto isso, eu lembro do Beuchat, mas eu também lembro da nossa prática médica. E vamos falar então um pouquinho aqui de cada uma delas. Eu trouxe a toxicidade cardíaca, é a primeira, porque a gente precisa sempre lembrar, todo doente que vem encaminhado para transplante, ele passa por um screening cardiovascular prévio,
para que a gente já conheça esse doente, conheça essas comorbidades prévias, para que a gente já antecipe, saiba e cuide melhor desse paciente quando ele vier para o transplante. Então, existem pacientes que são coronariopatas, e ela não é uma contraindicação absoluta para o transplante, a coronariopatia, mas é importante que a gente saiba, porque uma vez que a gente vai oferecer quimioterapia, esse paciente vai inflamar, a gente pode, tem que estar ciente que esse paciente pode infartar durante o procedimento e tomar as medidas profiláticas importantes para isso. A gente não pode esquecer dos distúrbios hidroeletrolíticos, que são comuns, principalmente pacientes que usam diurético, tanto no contexto do transplante autólogo quanto no contexto do transplante alogênico. Então, essas arritmias secundárias ao distúrbio por uma hipopotassemia são questões relevantes e devem ser consideradas, isso não deve ser banalizado, bem como pacientes que, na grande maioria das vezes, já são hipertensos, vão ser submetidos a um transplante alogênico, vão utilizar inibidores de calcinerina que, por si só, já levam a uma hipertensão. Então, nós precisamos já conhecer bem esse doente para traçar as estratégias durante o transplante. Com relação às complicações pulmonares, elas são divididas em complicações infecciosas e não infecciosas. Eu não vou falar aqui em complicações infecciosas, porque teria que ser uma aula só de complicações infecciosas precoces pós-transplante, mas é importante que a gente saiba que existem os vilões, bactérias, fungos, vírus, pneumociste carini, citomegalovírus, principalmente nesse período precoce pós-transplante. Então, nós vamos nos ater em algumas complicações pulmonares. Eu escolhi 3 aqui: a síndrome da PEGA, a hemorragia alveolar difusa e a síndrome de pneumonia idiopática. Então, a síndrome da PEGA é uma alteração que ocorre principalmente no transplante autólogo. Eu trouxe, porque eu acho que muita gente aqui trabalha com transplante autólogo. E ela é uma síndrome que geralmente ela acontece no 9º dia após a infusão das células até o 14º dia após a infusão. O paciente começa a apresentar rash, um rash eritema macropapular, mimetiza muito, tem esse enxerto aguda de pele. O paciente faz febre, tem um infiltrado pulmonar, que quando você começa a desconfiar de síndrome da PEGA, esse comprometimento pulmonar que acomete 3 a 5% dos pacientes é chamado de PERS, que é síndrome de desconforto respiratório peri-PEGA. Não é tão bonitinho. Esse paciente faz uma capilarite, então ele costuma fazer balanço hídrico positivo, um infiltrado pulmonar inespecífico, pode ter diarreia, e geralmente próximo da pele. O tratamento para isso tudo acontece por conta da liberação das citocinas inflamatórias que vem junto com a medula. O tratamento é com corticoides, metilprednisolona, 2 mg por quilo dia, de 7 a 10 dias. E o paciente, quando você acerta o diagnóstico, você sabe que você acertou o diagnóstico, porque depois que você starta o corticoide, em 48 horas esse paciente está assintomático. Então, isso é uma complicação precoce que geralmente está associado no contexto do transplante autólogo. Essa eu acho que é uma das emoções do transplante autólogo, por si. Agora vamos falar da hemorragia alveolar difusa, que é uma catástrofe. Infelizmente ela é rara, mas quem trabalha com transplante alogênico já viu. Ela tem uma incidência menor que 1%, mas ela tem uma alta mortalidade. Às vezes o paciente está associado a alguma infecção, principalmente infecção por fungo. O paciente tem um dano alveolar difuso, ele começa com uma falta de ar, uma taquipneia e começa com uma hipoxemia, sangramento, isso meio que fulminante. A gente já cansou de ver isso em 24 horas, às vezes a gente perde o paciente. Então, paciente que tem um quadro radiológico muito inespecífico, pode mimetizar muitas outras doenças, como uma opacidade difusa, broncograma aéreo. O diagnóstico pode ser feito pelo lavado broncoalveolar, que você vai ver puro sangue ali, mas você colhe material para todos os patógenos possíveis e na grande maioria das vezes vem tudo negativo. O tratamento... não posso voltar? Não, tem problema. O tratamento consiste em suporte transfusional, mas o que eu achei interessante é que tem alguns relatos de caso com sucesso. Eu tentei buscar sucesso na hemorragia alveolar difusa, porque eu tenho uma tendência a achar que é uma tragédia. E existe um relato do pessoal da MD Anderson que publicou um sucesso com o novo SEBEN, com o fator 7.
Isso ainda não é uma realidade, a gente já até utilizou na instituição, não para a hemorragia alveolar difusa, mas os resultados são interessantes. Eu acho que já que é uma patologia, é uma intercorrência que acontece no pós-transplante, com uma mortalidade alta, se a gente tiver oportunidade, acho que vale a pena ser usado e sempre tentando manter a plaqueta acima de 50 mil. Esses pacientes geralmente estão em suporte ventilatório e nesse artigo em particular eles mantiveram o fator 7 por um bom período. O paciente já apresentou melhor após a quarta dose do Elo7, na dose de 90 microgramas por quilo. Eles pararam a medicação, o paciente voltou a sangrar, eles continuaram e o paciente teve sucesso quase 90 dias pós-transplante. A síndrome de pneumonia idiopática é uma síndrome que ela já é descrita na literatura já desde muito tempo. É um paciente que tem uma evidência de lesão alveolar generalizada. Você observa um infiltrado multilocular no raio-x de tórax na tomografia. É um paciente que tem sinais e sintomas de pneumonia, tosse, falta de ar, taquipneia, expectoração. Tem uma diferença alveolar arterial aumentada de oxigênio e uma prova de função respiratória que antes era normal, alterada, ou se ela já era alterada, piorou nessa curva de tempo. Geralmente o paciente tem ausência de infecção ativa do trato respiratório inferior, ou seja, fez todas as análises, toda a investigação, lavagem broncoalveolar, que foi toda negativa, isso que vocês estão vendo aqui, para fungo, para bactéria, para pegarinho, para receber, todas as infecções que fazem parte do contexto de complicações precoces pós-transplante, tudo veio negativo. Quando possível, que na grande maioria das vezes a condição hematológica não permite uma biópsia transbrônquica, mas quando possível ela deveria ser realizada, e que você não encontrou, na verdade, nada que justifique aquela alteração. Então, o que eu chegava à conclusão quando eu estudava síndrome de pneumonia idiopática, assim, que era alguma coisa de exclusão. E aí a gente vai evoluindo, algumas publicações mostram que existem alguns fatores de risco para essa IPS, que é os pacientes que foram submetidos ao regime mieloablativo têm uma chance maior de desenvolver a IPS. Geralmente, os pacientes são os mais idosos, que apresentam uma doença enxerto contra hospedeira aguda em atividade e se associou nessa análise os pacientes com leucemia e mielodisplasia. Então, essa síndrome pode ocorrer com 30 a 50 dias pós-transplante, tem uma alta mortalidade, mas ela raramente responde ao corticoide. Só que sempre me incomodou essa síndrome, por isso que eu trouxe ela aqui. E no evento do ano passado, do europeu, do EBMT, teve uma apresentação, e eu fotografei e guardei esse slide porque ele me chamou a atenção, porque o palestrante, ele compartilhava, eu me identifiquei com ele, que ele compartilhava da mesma ideia, que eu achei interessante. Ele disse que era uma injúria pulmonar aguda, que acontece no período transplante mais imediato, que pode acontecer no contexto autólogo quanto no alogênico, em adultos e crianças. Aí. Só que o que a gente não sabe ainda? A gente não sabe tudo, na verdade. Então, eu achei bem interessante, porque ele até questiona, será que a síndrome de pneumonia idiopática ela existe? Quando ele falou isso, eu disse assim, eu concordo com você, eu também acho isso, e, na verdade, eu acho que a gente não sabe nada sobre a síndrome de pneumonia idiopática. Então, a conclusão que eu consigo chegar, para quem não sabe, acabou Games of Thrones. Teve muita gente pelo Clube do Sangue, eu acompanhei, né? Muita gente saiu do Clube do Sangue por conta disso. Mas isso foi uma frase clássica. Então, o que a gente conseguiu ver, o que eu acho a síndrome de pneumonia idiopática, ela existe até que você não descubra o que o paciente tem. Então, eu acho que a hemorragia alveolar difusa já foi categorizada como uma IPS, e depois que você estratificou e aprendeu e deu o nome de hemorragia alveolar difusa, ela deixou de ser IPS e passou a ser hemorragia alveolar difusa. Então, por exemplo, a bronquiolite obliterante, que é uma complicação que acontece no período tardio também, ela já foi um dia considerada uma síndrome de pneumonia idiopática. Então, na verdade, na prática, tudo é que é o idiopático, que a gente não sabe o que é, quando surgiu o nome dá-se, o nome deixou de ser idiopática. Mas vocês vão ver muita literatura a respeito dessa pneumonia, por isso que eu resolvi trazer.
Uma outra complicação pós-transplante é a microangiopatia trombótica. Essa acaba sendo uma complicação, infelizmente, muito frequente no contexto do pós-transplante. Ela é potencialmente fatal. A MAT pode variar desde uma forma leve ou autolimitada, que a gente costuma até ver com uma certa frequência essa forma leve autolimitada, mas a gente não esquece o MAT que foi não controlado e fulminante. Então, ela também faz parte dentro das doenças que têm uma lesão endotelial da microvasculatura, que nesse contexto de lesão endotelial da microvasculatura, a gente tem a hemorragia alveolar difusa, a microangiopatia trombótica e a doença veno-occlusiva hepática. Ela pode acontecer tanto no contexto autólogo quanto no contexto allogeneico. Nós já tivemos um paciente no INCA que teve uma infecção por CMV pós-autólogo e desenvolveu microangiopatia trombótica. Inclusive, ele conseguiu receber a medicação eculizumab na época e teve um desfecho favorável, mas ela acontece principalmente no contexto allogeneico. O tempo médio de início após transplante é em torno de 30 a 45 dias após a infusão das células e, como eu falei, a grande maioria dessas entidades clínicas, elas são secundárias ao regime de condicionamento, então a quimioterapia em altas doses, a radioterapia. No caso da microangiopatia trombótica, pode estar associada à infecção e aos inibidores de calcinerina, como a ciclosporina, que é uma das principais causas de desenvolvimento de microangiopatia trombótica. Então, o diagnóstico, você observa uma disfunção renal, um aumento de 2 vezes da creatinina sérica, uma disfunção neurológica inexplicável. A gente precisa ver o sangue periférico para a gente ver a presença de mais de 2 riscos ósseos por campo. A grande maioria tem aumento da LDH, trombocitopenia menor que 50 mil. Na verdade, todos esses itens vão estar presentes na síndrome. Uma anemia com uma diminuição da aptoglobina e os pacientes, na grande maioria das vezes, não apresentam coagulopatia. No exame de urina, você observa uma hematúria, uma proteinúria leve, sem hipoglinemia, e o diagnóstico, quando possível, que na maioria das vezes não é um diagnóstico realizado através da biópsia renal. É muito raro a gente conseguir, principalmente por essa condição de plaquetopenia, fazer esses pacientes realizarem um diagnóstico histopatológico. Então, existem alguns, eu trouxe para vocês, os critérios diagnósticos são aqueles, mas eu trouxe de vários grupos, né? O grupo europeu, o grupo americano, de diagnóstico, um guideline diagnóstico do MAT. Na verdade, são todos aqueles critérios, sendo que alguns não consideram função renal, outros não consideram comprometimento do sistema nervoso. O tratamento é cuidado de suporte, a gente trata a infecção, quando o MAT é secundária à infecção, transfusão, tentar manter plaqueta acima de 50, 40, 50 mil. Quando o paciente entra em insuficiência renal, dialisar, retirar, parar o inibidor de calcinerina, que é o que a gente costuma fazer sempre, e pensar qual imunossupressão a gente vai fazer uma vez que a gente está parando precocemente uma profilaxia de doença enxerto. Então, nessa hora a gente tem que considerar, é um doador não aparentado, o risco de doença enxerto é maior. Não basta só parar o inibidor de calcinerina, você tem que pensar também no contexto global do doente e saber o que você vai iniciar quando você suspende a ciclosporina. Tem dados de rituximab na literatura com alguma resposta, eculizumab, que é uma droga que não está disponível no SUS, mas ela tem resultados impressionantes. E a plasmaférese também é uma outra possibilidade terapêutica, apesar de ser muito controverso na literatura se vale a pena fazer a plasmaférese ou não. É uma complicação, porque a cistite hemorrágica agora é uma das complicações mais frequentes pós-transplante. A doutora Juliana Ursinha está levantando os casos do serviço. Existem várias causas para a cistite hemorrágica. Ela pode ser principalmente pelo regime de condicionamento. Cistite hemorrágica, didaticamente, ela é separada, ela é dividida em cistite hemorrágica precoce e cistite hemorrágica tardia. A cistite hemorrágica precoce é aquela que acontece ainda próxima, até durante o condicionamento, ou 72 horas até o término. Geralmente é secundário ao condicionamento, principalmente condicionamento que tem medicações como a ciclofosfamida.
Por infecção, ela é mais comum, a gente chama cistite hemorrágica um pouco mais tardia, mas ainda dentro dos 100 dias pós-transplante. Geralmente ela é secundária ao poliomavírus, BK e JC. Ela é considerada tardia porque ela acontece após o D+30. Quando a gente coloca D+30, gente, é 30 dias após a infusão das células, porque talvez nem todo mundo aqui seja familiarizado com transplante. Isso é importante porque a gente tem visto cada vez mais com a mudança da fonte de célula, de escolha de doador, a gente tem visto a cistite hemorrágica acontecer de uma forma mais tardia. Então, o transplante APRO tem colocado, muitos pacientes APRO têm apresentado cistite hemorrágica com 6, 7 meses pós-transplante e geralmente secundários à infecção. Então, a gente tem visto que essa imunossupressão maior ocasionada por outro tipo de transplante, talvez esse cenário das toxicidades eles mudem um pouco. Para vocês terem uma ideia, a gente tem um paciente internado hoje na clínica privada, um paciente que tem uma LMA, transplantou há 1 ano e teve uma DRM positiva, a gente parou a imunossupressão, fez hipometilante, ele é uma LMA secundária. Esse paciente está internado com cistite hemorrágica 1 ano pós-transplante. É uma coisa que a gente não costumava ver. E hoje a gente está vendo isso com uma certa frequência. Então, nesse novo cenário, nessa nova atualidade, o transplante APRO talvez esteja empurrando essas complicações precoces lá para o tardio e o tardio mais para mais tardio. As manifestações clínicas da cistite hemorrágica, febre, disúria, uma dor suprapúbica, uma hematura macroscópica. A grande maioria das vezes ela é autolimitada, mas ela é chatinha, é uma doença, assim, acho que todos os residentes aqui viram cistite hemorrágica, para vocês terem uma ideia, não teve uma que não tenha visto cistite hemorrágica, para vocês verem a frequência. Ela está associada a um período de internação prolongado, tem um alto custo, grande desconforto para o paciente. Tem paciente que fica internado no INCA 6 meses por uma cistite hemorrágica, você tem que lavar, irrigar. Então, existem várias estratégias de tratamento da cistite hemorrágica. A gente previne a cistite hemorrágica hiperidratando. Todo paciente que começa o condicionamento, ele já recebe 3 litros por metro quadrado de hidratação, todo mundo faz mesma, espera-se. O tratamento é com isso para prevenção. Quando instalada a cistite hemorrágica, você tem que fazer uma hidratação forçada, ou seja, internar o dente para hidratar, não adianta só hidratar pela via oral. Transfusão de plaquetas manter acima de 40 mil. A grande maioria das vezes existe uma classificação de cistite hemorrágica grau 1, 2, 3 e 4. Paciente que faz grau 4, 3 e 4 já tem coágulo, costuma obstruir, faz vestigoma, então esses pacientes precisam de irrigação vesical contínua. E as medidas de salvamento, não existe nada stand-off care, existe várias possibilidades, desde embolização das artérias vesicais, uma cauterização química por alúmen, cistoscopia com formalização, nos casos mais extremos, cistectomia, graças a Deus eu nunca vi isso, e câmara hiperbárica. Acho que posso dar um pouco da nossa experiência do INCA. Nós tentamos, como a gente não tem uma câmara hiperbárica disponível, agora a gente já tem uma parceria com o Marcílio Dias, mas antes a gente não tinha essa parceria, a câmara hiperbárica ela não era a nossa primeira opção. Então os pacientes faziam formol, alúmen, e realmente os resultados não eram bons. O sofrimento causado por esses doentes era muito grande, eles obstruem a sonda, você tem que ressondar. Então, acho que a sugestão, se tem alguma coisa que resolve com menos efeito tóxico, sem dúvida nenhuma, é a câmara. Aqui eu trouxe só para vocês saberem que existem publicações falando benefícios e malefícios de cada uma delas, mas alúmen e formol, apesar de ter evidência de melhora, é extremamente tóxico para os doentes. Eu queria usar esse slide, que a gente está para entrar no clima do Halloween, eu achei que tinha... Eu queria enfiar esse slide de alguma maneira, consegui. Então, a VOD é uma doença veno-occlusiva hepática, também é uma intercorrência pós-transplante que tem uma frequência que não é pequena. A gente viu no passado muito mais doença veno-occlusiva hepática, mas eu acho que a gente subdiagnostica.
na verdade, porque muita coisa pode mimetizar, como todas as outras doenças, tudo pode ser, mas ninguém consegue o diagnóstico histopatológico. Mas a doença venoclusiva hepática, acho que às vezes ela ocorre mais do que a gente acredita que ela ocorra. O percentual é em torno de 10 a 15%. Ela geralmente acontece nos primeiros 21 dias pós-transplante, geralmente secundários ao regime de condicionamento. Na verdade, a quimioterapia e a radioterapia é que dão start para os eventos todos que a gente vai ver. Eu vou mostrar aqui no outro slide. Então, na grande maioria dessas complicações é isso. A quimioterapia, a rádio inflama, faz dano endotelial e a desgraça está lançada. O paciente tem retenção de líquido, ascite, icterícia, ganho de peso e uma hepatomegalia dolorosa. Ela é dividida em graus. Ela pode ser subclínica, leve, moderada, grave, muito grave. A apresentação mais comum é a moderada, acontece em 48% a 64%. Pode ter uma resolução completa, mas ela necessita de tratamento. A forma leve, que acomete 8% a 23% dos casos, não necessita de tratamento específico, só de suporte. A forma severa, ela pode perdurar por um período maior, até o D+100, mas precisa de tratamento específico. E a muito severa, a mortalidade é muito alta, chegando a mais de 80% do que a gente tinha de opção terapêutica na época. Então, a fisiopatologia da doença venoclusiva hepática, a gente vê as células endoteliais, as hemácias, lindamente. Acho que a célula mais bonita é essa hemácia. Você vê que o endotélio ainda está íntegro, entra a quimioterapia, você começa a ver um arredondamento das células endoteliais, o aparecimento de lacunas entre as células endoteliais, né, o dano endotelial se instalou. Essas lacunas favorecem a entrada dessas células que estão na circulação com hemácias e leucócitos indo aqui para o espaço de Disse. E aí isso vai havendo um dissecamento aqui do espaço de Disse, e aí você começa a ver um estreitamento sinusoidal e um total bloqueio sinusoidal, levando a hipertensão portal ajusante a esse dano. Então, o paciente tem hipertensão portal e toda a clínica de doença venoclusiva hepática, que na verdade atualmente o nome mais adequado seria síndrome de obstrução sinusoidal, por conta dessa fisiopatologia que eu acabei de mostrar para vocês. Geralmente esse dano ele acontece na zona 3 dos ácidos hepáticos. Por que acontece preferencialmente nessa região? Porque essa é uma região rica no citocromo P450, que é a região que metaboliza a grande maioria dos quimioterápicos, e a gente precisa da glutationa para liberar todos os metabólicos tóxicos, e essa região é pobre em glutationa. Então, fica fácil de a gente entender por que acomete nessa região. E como todo dano, e aí não é só para a doença venoclusiva hepática, essa cascata ela acontece para todo evento que começa por um dano endotelial. Você tem toda esse dano endotelial deflagra o aumento da trombose, diminuição da fibrinólise, aumenta a inflamação. No transplante alogênico também a aloreatividade da medula perpetua e alimenta também toda essa cascata de eventos, levando à obstrução sinusoidal e a doença síndrome de obstrução sinusoidal. Então, a gente precisa, antes de levar o paciente para transplante, acho que a gente tem que perder tempo discutindo e analisando todos os fatores de risco para esse paciente, porque acho que a gente poderia categorizar. Acho que seria interessante se a gente colocasse assim, fizesse um checklist. Olha, esse paciente tem uma chance muito grande de desenvolver doença venoclusiva hepática, para que o olhar, quando a gente começa a brincadeira, fique diferente. Então, existem vários fatores de risco, e eles separaram os relacionados ao transplante. A gente sabe que o alogênico tem uma chance maior de VOD do que o autólogo. Quando o doador é não aparentado, por conta dessa aloreatividade maior chance de doença venoclusiva hepática, regime de condicionamento mieloablativo, os que contêm busulfan, na época que o busulfan era oral, acho que a gente tinha uma incidência maior, mas a gente não tem nível sérico de busulfan.
Então, por mais que a gente faça venoso, a gente pode estar fazendo uma dose errática. Na verdade, tem pacientes que fazem níveis mais altos de busulfan. Então, todas as análises mostram o busulfan como fator de risco para doença veno-occlusiva hepática. Pacientes com radioterapia segundo o transplante. Relacionados à doença, pacientes mais idosos têm uma tendência maior a apresentar doença veno-occlusiva hepática, mulheres que fazem hormônio por conta de plaquetopenia, tanto que a gente precisa, nos pacientes de fator de risco aumentado, não dar anticoncepcional para essas pacientes. Quando você tem a possibilidade de investigar polimorfismo, já se viu que esses genes aqui, esses dois de nome estranho, esses pacientes têm uma tendência maior a ter doença veno-occlusiva hepática do que quando você não tem esse polimorfismo, bem como outras doenças, doença avançada, síndrome metabólica, talassemia, enfim. Com relação à população pediátrica, que se viu uma incidência um pouquinho maior na população pediátrica, principalmente com menos de 1 a 2 anos de idade, principalmente nesses diagnósticos, a incidência de VOD foi maior. No contexto do autólogo, principalmente para o neuroblastoma e retinoblastoma, que usa dose de platina muito alta, se viu uma incidência maior de VOD. Com relação à doença hepática, paciente que já tem uma doença hepática prévia, tem uma história de hepatite viral, ou já irradiou previamente, ou já entrou no transplante com transaminase 2 vezes o normal, uma bilirrubina sérica 1,5 vezes o normal, ou já usou o Milotarg, que agora tem o Responsa, que é esse anti-CD22 para LLA, também tem uma incidência de 23% de doença veno-occlusiva hepática, é bom incidente não ir para transplante. E a sobrecarga de ferro já foi levantada essa ideia de que poderia sugere uma doença veno-occlusiva hepática. E aí nós conseguimos mostrar isso, a gente conseguiu essa publicação em 2009, mostrando que a ferritina, num valor maior do que 1.000, pode aumentar em 1,78 vezes as chances de doença veno-occlusiva hepática. Era para mostrar a naturalidade, mostrando esse slide, mas não. Só assim, desculpa. Não é natural eu falar na minha publicação. O diagnóstico da doença veno-occlusiva hepática, o clássico é o proposto pelo McDonald, que é o critério de Seattle. Você tem que ter 2 ou 3 desses critérios, ou bilirrubina maior que 2, ou hepatomegalia do único direito, ou ganho de peso, 2% do basal. Por isso que esses pacientes têm que ter peso diário, a equipe multidisciplinar tem que estar junto, tem que estar entendendo por que tem que pesar todo dia, não, né? Tem que ter peso e, às vezes, um dado que é importante, que é a circunferência abdominal diária. Mas existe também um outro critério, só trouxe para vocês, que é o critério de Baltimore, que é muito parecido, na verdade, e isso aí só coloca a ESIT aqui. Os estudos complementares, você pode fazer uma ultrassom de abdômen, um estudo hemodinâmico, quando o gradiente de pressão hepática venosa é maior do que 10 milímetros, isso sugere ser meio patognomônico de doença veno-occlusiva hepática, e a biópsia hepática, que pode ser feita por uma biópsia transjugular, sabendo que existe um risco grande de sangramento, então, na grande maioria das vezes, o diagnóstico ele é estritamente clínico. Aqui foi uma publicação de 2018, mostrando que para a criança VOD é diferente, a gente tem que ficar atento a isso, porque ela pode acontecer numa curva de tempo diferente da curva de tempo da VOD, que é com 21 dias pós-transplante, às vezes a gente encontra isso mais tardiamente. Você pode ter também uma refratariedade à transfusão de plaqueta, um consumo inexplicado de plaqueta, que é uma coisa que não tinha sido levantada para os critérios do adulto. Ganho de peso a despeito de diurético, a hepatomegalia dolorosa vista por imagem também, a ESIT, que é igual, e a bilirrubina não precisa estar muito aumentada não, mas se ele mantiver acima de 2 de bilirrubina por 3 dias consecutivos, isso já é um critério. Então isso foi uma mudança que aconteceu em 2018 na população pediátrica.
Mas a VOD também ocorre 21 dias após o transplante, mas é só para dizer para vocês que isso é menos frequente. E quando ela acontece, geralmente acontece quando você usa doadores alternativos. Eu acho que está aí o APRO para mostrar que ele não é um Ctrl-C, Ctrl-V dos outros transplantes. Ele tem que ser olhado de forma diferente. Até porque hoje todo mundo tem o APRO e todo mundo está transplantando o APRO. Mas a gente tem que entender que o APRO realmente é complexo. Então, a intervenção do tratamento da doença veno-occlusiva hepática, o pilar do tratamento é para tentar controlar só tudo isso. A inflamação, a necrose, a fibrose, a microtrombose, a injúria celular, e a gente tentar estratificar o risco para tentar mudar o que favorece para que ele não ocorra, na verdade. Então, a gente tem o ácido ursodesoxicólico para tentar atuar na injúria celular com N-acetilcisteína, a heparina, a antitromina 3, o defibrotide e o corticoide para tentar atuar na inflamação. Então, a profilaxia da doença enxerto, tem pessoas que já estratificando o risco, sabe-se que tem uma chance maior de ter doença veno-occlusiva hepática, talvez você possa ponderar a profilaxia. Então, se fala em baixa dose de heparina para pacientes de alto risco, ursacol e o defibrotide, e o tratamento mais eficaz hoje, sendo pneumonia com defibrotide. Esse é um grande investigador, é um americano, acho que do Dana-Farber, que é um grande estudioso de doença veno-occlusiva hepática. Então, para mostrar de onde vieram essas ideias, essa foi uma publicação que sugere heparina para o paciente como profilaxia. Na verdade, tem várias publicações, mas eu peguei essa meta-análise, o que eles viram, que os estudos são fracos para tentar dar uma diretriz, se sim ou se não, mas dentro dessa análise, 2 ensaios clínicos mostraram que houve, talvez, que haja, na verdade, um benefício da anticoagulação profilática na diminuição do risco de doença veno-occlusiva hepática. A gente só não pode esquecer que esses pacientes que vão usar heparina profilática estão plaquetopênicos, então você tem que pesar quanto você tolera de sangramento para esse tipo de doente. Então, é necessário, a sugestão dos artigos é que sempre é necessário um estudo controlado, randomizado. Então, isso é controverso. O ácido ursodesoxicólico, que é um comprimido, na verdade, ele mostrou benefício, pacientes submetidos principalmente ao transplante halogênico. O que eles viram é que no grupo que usou o Ursacol tiveram menos problemas hepáticos graves do que quando comparados ao grupo controle. E houve, curiosamente, uma redução em várias, não só nessa revisão, em várias outras publicações eles falam que houve uma redução na incidência de doença enxerto aguda grave e na mortalidade sem recidiva e numa melhor sobrevida. É um remédio que ele é tolerado, 80% dos pacientes conseguem tomar, mesmo com mucosite. Isso já foi mostrado em alguns artigos. O único efeito colateral é que 5% dos pacientes podem apresentar diarreia. O defibrotide, quais os principais efeitos dele? Ele atua dentro daquela cascata, por isso que eu tive que falar daquela fisiopatologia, porque a gente consegue entender que esse remédio ele age em várias linhas, né, em vários mecanismos de desenvolvimento da síndrome. Ele reduz a inflamação, ele diminui a liberação de citocina, inibir a trombose, diminuindo os níveis de tromboplastina tecidual e aumentando o inibidor da via do fator tecidual. Induz fibrinólise, bloqueia a expressão do fator tissular, que é um ativador importante na cascata de coagulação, e a modulação da atividade plaquetária pelo aumento de prostaglandinas endógenas. Então, ele protege e estabiliza aquele endotélio que a gente viu destruído, sem aumentar o sangramento sistêmico. O efeito colateral do defibrotide, por conta de tudo isso, vocês devem imaginar que é sangramento. O paciente pode apresentar epistaxe, mas também foi relatada hipotensão. Esse é um estudo fase 3 que mostrou o defibrotide sendo utilizado na prática. Então, o que se viu, a dose preconizada foi 25 mg por quilo dia, na verdade é 6,25 mg por quilo de 6 em 6 horas, uma infusão de 2 horas. E se viu que o endpoint primário dessa análise era a sobrevida no D+C sem pós-transplante.
Ele foi, apesar dos riscos de sangramento, ele foi bem tolerado, com uma toxicidade gerenciável. Os eventos adversos incluem, então, como eu falei, hemorragia ou hipotensão. E o que se viu é que ele melhora a sobrevida do D+100 na taxa de resposta, porque ele induz uma menor incidência de doença adenoclítica hepática quando utilizado na profilaxia. E nesses pacientes que usaram porque tiveram a síndrome, eles viveram mais no D+100. Esse é um estudo que foi feito com profilaxia na população pediátrica e se viu que para os pacientes de muito alto risco, principalmente aqueles que eu falei anteriormente na população pediátrica, talvez valha o risco de se usar o defibrotide. Viu que teve uma incidência reduzida de SOS. E também, olha, mais um artigo que fala que a doença enxerto foi menor quando se utilizou o defibrotide. Isso aqui eu trouxe um guideline de diagnóstico, talvez se vocês quiserem ler depois, mas ele fala assim com grau de evidência, o que vocês utilizam como profilaxia, tem o defibrotide, aí ele fala da prostaglandina, aí fala do ácido ursodesoxicólico, fala da heparina. E de tratamento, também com grau de evidência, qual é o tratamento estándar, que é o defibrotide, mas fala também do ativador de plasminogênio tecidual, fala da N-acetilcisteína, fala do uso do corticoide, mas eles lembram sempre que ele sempre pesa para o risco de infecção no contexto de transplante de dose alta de corticoide. E o importante são os cuidados clínicos criteriosos, principalmente você tem que gerenciar balanço hídrico, acompanhar o peso diário, essas questões de suporte clínico, elas são muito importantes. Sugere também um parecer com o hepatologista, para a gente já pensar em casos totalmente desfavoráveis, pensar já num transporte sistêmico intrahepático transjugular ou num transplante hepático, nos casos mais grandes. Aqui eu trouxe um caso clínico para dar uma relaxada. Uma paciente de 46 anos da Luana acompanhou essa doente. Ela tinha, a primeira apresentação dela de mielofibrose foi esse grande baço. Ela tinha o hemograma normal, mas ela tinha um grande baço. Então alguém falou, vá procurar um hematologista. Ela procurou, aí teve uma biópsia de medula, que tinha uma medula com fibrose. Mas ela tinha um baço que acometia todo o abdômen dela e ela era totalmente assintomática. Foi tipada, tinha um irmão HLA idêntico, masculino, jovem. Fez o ruxo 6 meses, com redução de 30% do baço, acho que ele ficou por aqui assim, ó. Ele era altinho, sabe? Porque a gente não é só medida aqui pra cá, tem que ter essa medida também, assim. Ele era bem cheio. Quando ela começou a ter critério já quando ela começou a anemiar, que essa doente ela ficou assintomática por 1 ano e meio, 2 anos, praticamente. A gente ponderou com ela o transplante, só que levar uma doente com mielofibrose eu sei que isso é super controverso e questionável, para transplante com baço desse tamanho, a gente ficou com medo de falência de pega, então optamos por irradiar o baço para tentar diminuir mais ainda, já que a resposta com o ruxo não foi muito grande. E aí assim ela irradiou o baço e foi internada para transplante, um condicionamento busulfan 4 dias com fludarabina. Ela recebeu uma quantidade de células muito boa. A fonte foi medula, a profilaxia para doença enxerto foi metrexate e ciclosporina. E ela recebeu medula no dia 5 de julho. Mas quando o Renato estava apresentando dados de mielofibrose, falando da indicação, eu olhei para lá e falei, Marta, oremos. Porque realmente, transplantar mielofibrose é sempre uma emoção. Porque são várias complicações que podem acontecer. Essa doente, ela tinha assim, né, posso vir a fazer doença veno-occlusiva hepática, posso não ter falha de pega, pode ter várias outras intercorrências. Então, transplantar mielofibrose dá aquela sensação da estar, assim, eu sei que eu sou chatinha, talvez eu seja excluída da produção, mas é exatamente isso, assim, foi o último capítulo que prestou também na série foi essa. E dá essa sensação, dá esse medo o tempo todo. Transplantar mielofibrose, mieloproliferativa / mielodisplasia é sempre essa sensação. Mas voltando para o caso, no D+9, ela já vinha no D+7 começando a ganhar um peso e meio refratária diurética, todo mundo já ficou com a pulga atrás da orelha.
E isso foi evoluindo, só que aí sempre tem, no contexto do transplante, é isso que eu acho que a gente precisa, eu acho que vale a pena esse lembrete. Esses pacientes fazem a profilaxia com metrexate no D+1, no D+3, no D+6, pós-transplante, e aí a gente sempre sabe que o metrexate pode levar bilirrubina, enfim. Mas essa é uma paciente que ela foi estratificada, ela tinha grandes chances de fazer doença veno-occlusiva hepática. Eu acho que o atraso na instalação terapêutica de uma complicação precoce com alta mortalidade, isso compromete muito. Por isso que eu acho que é importante você saber que era uma doente que tinha grande chance de fazer veno-occlusiva hepática, não achar só que o aumento da bilirrubina era por conta de toxicidade hepática à medicação. Então, essa paciente subiu no D+9, ela tinha no D+8 5 de bilirrubina, no D+9 ela foi para 11 de bilirrubina, ela começou a defibrotide no dia 15, 24 horas após, com 2 dias, com 48 horas ela teve redução da bilirrubina, não normalizou, óbvio, mas ela esfriou o processo, a sensação que a gente tem é que o processo foi esfriado, caiu para 7 de bilirrubina e progressivamente isso foi normalizando, mas o que chamou a atenção é que ela começou a ter uma diminuição muito grande da circunferência abdominal, ela já estava com sintomas de restrição pulmonar, porque ela aumentou o fígado e tinha uma ascite importante. Ela manteve o defibrotide por 21 dias, que é o tratamento, uma vez instalado você trata por 21 dias. Não teve nenhuma intercorrência, felizmente, por conta do defibrotide, não teve nenhum sangramento. Hoje ela tem 3 meses e meio pós-transplante, sendo esse enxerto, o enxerto ainda com uma plaqueta menor do que 50 mil, mais o enxerto dependente de transfusão, 100% de queijo do doador. Então, para finalizar, é importante, no contexto de todas essas complicações tóxicas pós-transplante, a gente estratificar o risco desse paciente. Hoje a gente tem vários scores de risco, começou com o score de risco do EBMT, eu me lembro do Daniel em 2000 dizendo assim, vamos fazer essa estratificação de risco para todo mundo, era um paciente com leucemia mieloide crônica, e foi aí que a gente começou, estratificação de risco, né? Isso daí quando eu olhei esse artigo eu disse, olha, eu lembro disso. Mas existem outros scores de risco que foram evoluindo ao longo do tempo, o mais utilizado hoje é a estratificação de risco de sorro, foi publicado na Blood de 2005, e ele já tem uma publicação, se vocês lembram da aula do Renato, a doença mais transplantável, o transplante allogeneico é a leucemia mieloide aguda, então existe um score de 2 anos atrás do sorro, para pacientes de leucemia mieloide aguda, que ele leva em consideração imunofenotipagem, citogenética, é bem interessante, mas o que ele coloca aqui? Ele gradua, quanto mais comorbidades você tenha, maior esse seu score. Então, se a gente for ver, a chance do paciente ter uma toxicidade relacionada ao transplante, ou seja, um desses eventos tóxicos precoces ou tardios pós-transplante, ele é maior, quanto maior for esse HCT-CI. Então, o paciente que tem um score maior ou igual a 3, ele tem uma TRM maior, em torno de, sei lá, 50, 40 e tantos %. Uma vez, quando ele é comparado com quem tem um HCT-CI baixo, não é uma mortalidade de 25%, isso já cai em torno de, sei lá, 15%. Então, acho que são considerações que são importantes, porque isso reflete na sobrevida global desses pacientes. Você vê que quem realmente tem um score mais baixo tem uma chance de sobreviver do transplante maior. Então, isso são questões que, às vezes, muitas vezes, não tenho dúvida do que eu vou dizer, banalizado por muitos transplantadores, e, na verdade, acho que o paciente você precisa ponderar com ele qual é a chance dele morrer desse procedimento, e analisar e estratificar antes de você decidir qual o guideline por Hodgkin, se é brentuximab, se é nivolumab. Eu acho que o fundamental hoje é sentar com o paciente, ponderar risco e benefício e uma decisão conjunta. Não somos nós que vamos passar por isso. Eu acho que dá um frio na barriga transplantar, mas eu tenho certeza como esses pacientes, para alcançar uma cura, perdem qualidade de vida. Então, resumindo, a gente viu que todas essas complicações são relacionadas ao regime de condicionamento. A gente já aprendeu que as comorbidades devem ser levadas em consideração porque diminui essa TRM ou aumenta. Se ele tem a doença subjacente, é importante.
melhor seleção do doador, seleção do paciente, isso sem dúvida nenhuma melhorou na curva do tempo essa toxicidade relacionada ao transplante. Então, isso aqui, resumindo, o que eu quero dizer é isso, é atenção, na verdade. Esse quadro, ele me acompanha, é muito particular, vou dizer para vocês, esse quadro me acompanha há muitos anos, porque é uma tela chamada O Médico, ele ficava no consultório do meu pai. Então, quando eu era menor, quase em Barbacena, eu olhava para esse quadro e dizia, não entendo esse quadro. Ele dizia, um dia você vai entender. Se você tiver atenção e um pouquinho de paciência e vontade de acertar, você já tem meio caminho andado. E realmente hoje eu entendo. Obrigada.